Saudações, bombeiros militares e comunidade em geral. Estamos iniciando mais um programa Além do Fogo, com convidados muito especiais. Estou aqui ao meu lado o meu canga Major Leonardo, que está conosco na Fundação Dom Pedro II e também como apresentador deste podcast. Os nossos convidados de hoje são a psicóloga Daniela Pissardo e o capitão Paulo Santos, do Corpo de Bombeiros. Iniciando hoje, vamos já cumprimentando a primeira entrevistada, doutora Daniela. Fale um pouquinho da senhora para nós, doutora. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, eu sou psicóloga formada, já atuo há mais de 8 anos. Uma das minhas especializações é em neurociência, avaliação psicológica, e trabalho também com a terapia cognitivo-comportamental. Nessa caminhada eu percebi que não bastava ter abordagem, mas abordagens. Fui também conhecer mais sobre a clínica integrativa e por isso também sou estudiosa da homeopatia. Uma outra formação que eu tenho é como especialista como clínica integrativa com ênfase em homeopatia. E hoje é um prazer estar aqui com vocês e ser colaboradora de maneira integrativa na saúde da Academia do Corpo de Bombeiros e trabalhando com vocês aqui. A honra é toda nossa, doutora. Muito obrigado pela presença. Nós queremos ouvir também um pouco do Paulo Santos. Capitão Paulo Santos, fala um pouco aí da sua história, tanto pessoal quanto da sua carreira no bombeiro, o que te trouxe até aqui. Olá, tudo bem? Agradeço o convite, viu, comandante? Muito obrigado, é uma honra estar aqui presente com vocês. E, assim, desde que eu saí aspirante, eu fui para o interior, né? Fiquei 7 anos em Planaltina de Goiás. E a partir de um diagnóstico que a gente teve em família, um filho foi diagnosticado com autismo, eu pedi para retornar para Goiânia. Então, tem muitos militares que ainda não me conhecem, justamente porque eu fiquei uma grande parte da minha carreira no interior, né? E agora, hoje, estou no Comando de Saúde, estou como chefe da SAAD, né, do Comando de Saúde, e a nossa ideia é desenvolver projetos para trazer, né, preocupação com a qualidade de vida do Corpo de Bombeiros, né? Enquanto autista, eu faço parte também do grupo Cuidadores Familiares, que é um projeto desenvolvido pela psicóloga Simone, né, do NIAB, do Corpo de Bombeiros, onde atende pais que têm filhos com transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem um atendimento psicológico e um acompanhamento, e outros projetos que a gente também desenvolve nessa área. E para mim é uma honra, né, de estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Muito obrigado pela presença. Eu quero perguntar para a Daniela essa questão. A gente ouve falar de, eu sou da linha cognitivo-comportamental, outros falam, eu sou da Gestalt. Não, eu sou da logoterapia. Fala um pouquinho para a gente dessa particularidade da cognitivo-comportamental, essa abordagem que é o que você adota como uma abordagem, como a linha ali principal, né, de ação. Depende muito, na verdade, né, porque, sim, uma das minhas especializações é a terapia cognitivo-comportamental, mas desde a época da faculdade, nunca me saciou essa ideia de ter que escolher um único caminho, porque eu lido, o meu objeto de trabalho, dizemos assim, né, é o ser humano, é o mais complexo de todos. Então, é como se eu admitisse que apenas um martelo na minha caixa de ferramentas seria o suficiente para ajudar. Então, eu gosto de ter muitas ferramentas, a minha caixinha é repleta. Eu sou entusiasta da psicanálise, da Gestalt, estudo muito Gestalt terapia também agora. Como disse, né, a clínica integrativa, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha mais com o aqui e o agora, instrumentalizando muitas vezes o paciente numa terapia breve. Então, para pessoas que procuram com demandas muito pontuais, a TCC, ela é fantástica mesmo. Mas depois do pontual, o que vem? Porque o que está mostrando aqui é o pontual, mas e o que tem para depois ali do pontual? Então, eu preciso ter essas outras ferramentas e as tenho, por isso que eu gosto de sempre estar estudando, né? Eu sou professora também, então eu sempre falo isso para os meus alunos na psicologia. Quem escolhe a psicologia tem que amar estudar, porque é do primeiro dia de graduação ao último suspiro de vida, né?
E isso instrumentaliza os nossos pacientes, não só a resolver uma demanda pontual, como também compreender melhor a sua visão de mundo mesmo, né? E fazer escolhas mais conscientes. Eu achei interessante, né, que a senhora falou a respeito das ferramentas, né, que são múltiplas, né, e eu acredito que a experiência pessoal também, ela deve trazer uma bagagem muito importante para esse tipo de abordagem, né. Nesse sentido, Paulo Santos, ele comentou, né, falou dessa experiência pessoal, né, abriu uma questão familiar dele, e hoje você trabalha no comando de saúde. Eu imagino que isso deve trazer para você, assim, deve ser uma bênção para você e também uma bênção para os bombeiros, porque você traz para o seu trabalho essa sua experiência. Fala um pouco para nós a respeito de como você lida com isso. Nossa, eu falo assim, eu fui muito agraciado mesmo, sou realmente muito abençoado, né? Quando eu voltei, eu acabei indo para o 2º Batalhão, organizei a SAAD e tudo mais, né? Assumi a SAAD do 2º Batalhão, tava tudo redondinho, minha vida tava assim, perfeita, meu auxiliar tava bem treinado, minha vida tava assim, tava resolvida, né, por assim dizer. Zona de conforto total. Tava na zona de conforto, tranquila. Aí o comandante, topa uma guerra nova aí, a gente tá precisando de resolver muita coisa no comando de saúde. Não, vamos, topo demais. Sair da minha zona de conforto e vamos lá pra guerra. Então, a gente tá desenvolvendo, assim, vários projetos que logo mais todo o Corpo de Bombeiros vai estar acompanhando. A gente está desenvolvendo um chatbot para automatização, para agendar uma consulta. Estamos desenvolvendo um painel que vai chamar o militar para direcionar o consultório tal. Hoje o médico tem que sair do consultório dele, vai lá, na recepção, chama o militar. Então a gente está desenvolvendo. Nós temos dificuldade também com a questão do periódico do militar, todo semestre. Todas as unidades mandam, os RBMs, né, manda para nós quais são todos os militares que estão aptos com o periódico em dia para poder fazer o TAF. Então, a gente já está pensando em estratégias de ter essa disponibilização mais fácil. Então, estamos aí. Numa guerra não é fácil, não. É muita coisa para fazer. Eu sou um entusiasta de tecnologia, não sou formado na área de ciência da computação, de nada, mas eu gosto, estudo e vou atrás e aprendo e vamos para cima. E olha que interessante, né? Você falou que estava na zona de conforto, lá no seu quartel, o comando te trouxe um desafio novo, que foi ir para o comando de saúde, né? Nós estávamos aqui antes do início do programa, falando justamente sobre o desafio que a doutora está enfrentando com o pessoal que está em formação, né? Essa angústia de para onde vai, né? Se vai para o lugar que quer, se não vai. E eu queria que a senhora falasse como que a senhora tem lidado com isso lá, com esse pessoal. Sim, nós temos lá então no CFO, né, os formandos agora, se eu não me engano, hoje são 49 dias para se formarem, né? Tem um nome esse termo, como é que é o contador? Aspirômetro, Aspirômetro, né? Exatamente. 40, eu estou ali na luta junto com eles, então eu compro junto com eles. A senhora está vivendo um aspirômetro. Eu vivo com eles, exatamente. Essa demanda que ela é real, né? Ela traz angústia, traz alívio, então são muitas sensações contraditórias e que muitas vezes é ali, num espaço de 50 minutos, que a gente criou um ambiente tão confortável, acolhedor, não só do profissional ouvindo, mas o próprio ambiente mesmo, né, Coronel? Ficou muito bacana. E é tão engraçado que aspirômetro, ele é tão visto até pela família. A própria família também conta os dias. Lá no grupo Cuidadores Familiares tem a esposa de um cadete. E eles são desesperados. Tem um filho autista, tem um filho com altas habilidades e desesperado, porque realmente, enquanto aluno, é difícil você ter um acesso, uma flexibilidade, é difícil, tem rotina, tem horário, tem instrução, e a gente participa e vê, né, que a mãe, né, uma mãe das crianças lá, a esposa do cadete, doidinha, acompanhando o aspirômetro, assim, dia a dia, falta tantos dias, desde o começo, né, que ela entrou no grupo, já tem 2 anos, nossa, falta 2 anos, não, falta 1 ano e meio, Exato. Não, falta 1 ano, e agora falta 40 e poucos dias, né? É porque posso complementar, existem demandas que envolvem a família. Quando envolve um ente, né?
Muitas vezes a gente fala na psicopatologia, transtorno é transtorno porque transtorna não só a pessoa, mas a todos que estão convivendo. Nesse caso, nós não estamos falando, né, de transtorno, mas de algo que aflige a todos, a família que está longe, um filho que está longe. Temos uma aspirante, uma futura aspirante, né, uma cadete, que não acompanhou o desenvolvimento, por exemplo, da filha lá em outro estado. Então, isso traz angústia de todos os lados. E é interessante porque, estando lá, eu consigo dar conta do atendimento desses cadetes, mas a família encontrou também outras formas de ser assistidas, né? Nós temos, posso falar de Todos Cuidados neste momento? Sim. Nós temos o programa Todos Cuidados pelo Instituto Suassuna, que já tem proporcionado assistir a esses familiares. Então, mesmo de outros estados, no modo online, a Todos Cuidados vem também cuidando desta demanda aqui nossa, né, na academia, mas através do modo online, nesse programa social. Quero mandar um abraço ao Dr. Danilo Suassuna, nosso amigo aí. O Instituto Suassuna é um parceiro da Fundação Dom Pedro II, através desse projeto, Todos os Cuidados, que já está há vários meses, né, atendendo aí os bombeiros e familiares com atendimentos psicológicos online em valores subsidiados. Quero fazer uma pergunta, doutora. Nós somos em torno de 3 mil bombeiros na ativa, em torno de 800 bombeiros veteranos, 3.800 bombeiros. Para quem é a psicoterapia? Para os corajosos. Existe uma frase que diz assim: a gente só procura a mudança quando a dor de permanecer naquele local é maior do que a tentar mudar. Então, seja o contexto qual for, nós trabalhamos muito, eu tenho aprendido muito com vocês, né? Eu, paisana, tenho aprendido muito com o corpo militar. E vocês me ensinam, eu gosto demais dessa troca, a minha profissão é minha vida mesmo. Vocês me ensinam que estratégia é a coisa mais inteligente. É mais inteligente ter estratégias antecipatórias do que reforços depois da consequência já efetiva, né? E a terapia é isso. A terapia é uma estratégia que todos nós, principalmente aqui nesse público tão desenvolvida a virtude da coragem, que devemos sempre olhar para o cuidado antecipatório da nossa saúde, né? Existe uma celeuma, saúde mental é importante, não, é saúde no âmbito geral, quem não consegue ter saúde emocional, gerenciamento das emoções, ou mesmo a saúde corporal, quem tem alguma descompensação alimentar. Então, olhar para a saúde com essa antecipação estratégica é um ato de coragem. Procurar ajuda é um ato de coragem. Então os bombeiros que, às vezes, mesmo não tendo questões tão urgentes no âmbito emocional, psicológico, a pessoa se considera que está bem. Mesmo para esse bombeiro, é interessante ter um acompanhamento de psicoterapia? Muito. Muito, porque o corpo ele vai demorar um pouco para mostrar o que ainda está aqui incutido, o que ainda não está aqui bem processado. E eu fico muito orgulhosa de ver o público, inclusive é bom falar isso para incentivar quem ainda não está nessa onda, né? Muitas vezes um cadete, um sargento, eu já atendi todas as patentes lá, e chegam e falam, eu pergunto, né, qual é a sua demanda, o que te trouxe? Não, eu vim mesmo para desabafar. E é muito bom isso, né? Ver um coronel, ver um major, um capitão, um cadete, homens e mulheres, inclusive o corpo militar me deixa muito orgulhosa nesse sentido, apesar de ser majoritariamente masculino público, né? Mas os homens aderem e é muito bom que esse movimento continue e cresça, de sentar ali, reconhecer, tirar o gorro, né? Eu aprendi que o nome disso é gorro, tirar o gorro e poder só ser, só estar ali. Esse é um momento, é um ato de cuidado mesmo, né? E é interessante que, assim, a demanda é muito grande. E é importante, a senhora me corrige se eu estiver errado, nós termos
muitas ferramentas, múltiplas ferramentas, né? Hoje a senhora está no CAEBM, nós temos uma equipe multidisciplinar lá no Comando de Saúde, composta por psiquiatras, psicólogos, né? Estão prontos ali para fazer um atendimento presencial ao nosso bombeiro militar, mas nós entendemos que outras ferramentas são importantes. Nesse ensejo, o CBMGO aderiu a um programa muito importante recentemente, não é isso, Paulo Santos? Queria que você falasse mais sobre esse programa, introduzisse para a gente aí do que se trata e qual o contexto. Então, aproveitando, né, esses atendimentos psicológicos, né, é exatamente isso, comandante. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, o Senasp, juntamente com o Ministério de Segurança e Justiça, eles desenvolveram um projeto visando na qualidade de vida dos bombeiros militares. Na verdade, não da segurança pública em geral. Hoje, se você pesquisar no Google, pode digitar no Google aí agora, quais são as profissões mais estressantes do mundo, as profissões mais estressantes. O bombeiro, o militarismo, sempre vai estar no topo, porque a gente tem a incerteza o tempo inteiro, né? A gente não sabe. O paisano não sabe informar como que é a situação da ocorrência. Às vezes é uma coisa simples, mas é gravíssima. Às vezes é uma coisa que é grave e a pessoa acha que é uma coisa simples. Então, a gente sempre vai para a ocorrência no nível máximo de tensão, já esperando o pior. E isso prejudica muito, né, a nossa saúde mental. E pensando nisso, eles criaram esse Escuta SUSP. O que é esse Escuta SUSP? É o atendimento psicológico gratuito para todos os militares da ativa. Então, todos os militares da ativa hoje, em especial até mesmo militares que estão no interior, que estão em qualquer região, né, mais remota, tendo acesso à internet, que hoje a gente já tem acesso à internet em todos os lugares, né, do mundo inteiro, ele vai ter acesso a essa plataforma. Essa plataforma foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, e o Senasp desenvolveu uma plataforma específica para garantir segurança, sigilo. Então, um militar que às vezes não tem condição de ir no Comando de Saúde ou não quer aderir, às vezes, no Instituto Suassuna, mas tem interesse de fazer por fora, vamos dizer assim, não quero que ninguém nem me veja, ele consegue, né? Inclusive, nas reuniões, as psicólogos da Polícia Militar, eu imagino que também aconteça no bombeiro, os próprios militares têm preconceito, né, não quero ir não. Tem figurinhas de brincadeira, né? Vem aqui, ó, o NIAB. O NIAB veio aqui para te buscar, né? O NIAB que é o núcleo de atenção biopsicossocial do Corpo de Bombeiros, né? Então, tem esse meio que preconceito de cuidar da saúde mental. E a gente está querendo desmistificar isso. Um estigma, né? Esse estigma, exatamente. Então, eu fui designado pelo Comando Geral como ponto focal, então estou representando o Corpo de Bombeiros nesse projeto, e lá a gente consegue fazer o cadastro desses militares, e eles podem fazer uma consulta com acompanhamento completo de psicoterapia. Não é só aquele atendimento pontual. A gente costuma achar, não, atendimento para bombeiro é só com ideação suicida e tudo. Não, lá eles fazem o atendimento completo. Eles têm um pacote de intervenção que faz em torno de 10 terapias. Se essas 10 sessões não foram suficientes para eliminar a questão do problema, da queixa, eles migram para um outro com 25 terapias, 25 sessões de terapias, que pode também ser prorrogado. 100% online. 100% online, gratuito, ninguém vai ficar sabendo. Quando eu, como ponto focal, eu vou ter acesso a apenas dados estatísticos. Quantos militares estão participando, quantos militares se inscreveram, quantas consultas já foram realizadas para bombeiros militares, e a gente também tem uma noção das queixas. São queixas referentes ao estresse de trabalho, são queixas de ansiedade de promoção, são queixas de familiares, né, problemas familiares. Então a gente só vai ter acesso bem simplesinho para não invadir realmente a privacidade e garantir o acesso a todo mundo. Isso vai dar elementos até para o comando da corporação para atuar em pontos estratégicos para melhoria de qualidade de vida de forma geral. Porque às vezes nem todo mundo vai procurar o atendimento, mas essa amostragem vai dar uma ideia do que está acontecendo na tropa. Você diria que é assim? Com certeza. A gente vai ter uma visão, até mesmo por conta de demandas reprimidas, né? Porque o Corpo de Bombeiros não tem um oficial psicólogo para fazer o atendimento da tropa. Então, a fundação, né, os senhores que concedem para a gente alguns profissionais para fazer esse atendimento. E hoje, como nós temos 3.000 militares e temos 4
profissionais trabalhando, é insuficiente, porque o atendimento ele é contínuo, né? Às vezes um militar precisa de 20 atendimentos, 20 sessões. Então, é realmente insuficiente. A gente sempre tem fila de espera, Então, agora a gente tem mais opções para estar direcionando esses militares. Paulo, nesse momento, o bombeiro de Chapadão do Céu, bombeiro de São Miguel do Araguaia, está assistindo esse podcast nosso. Ele falou, rapaz, que coisa boa esse negócio do Escuta SUSP. Vou procurar hoje. O que ele tem que fazer para iniciar esse atendimento? É muito, muito simples mesmo. O site é até fácil de decorar. gov.br, está hospedado no governo federal, gov.br/escuta SUSP. Se puder, o editor colocar, né, o link, fica muito bacana. Então, ele entra lá e de lá você já entra na plataforma para fazer a adesão. Você precisa comprovar que é um militar da ativa, então você vai ter que mostrar a sua carteirinha, né, de militar, né, sua identidade funcional, vai enviar e eles vão fazer o cadastro. A partir de ter feito o cadastro, você vai ter como agendar uma consulta. É uma entrevista, na verdade, uma anamnese inicial, e essa entrevista ela é realizada com um profissional, né, com um psicólogo, que ele vai direcionar você para qual atendimento você vai. Eles têm profissionais direcionados para atender qualquer tipo de situação. Uma situação interessante, como é para toda a segurança pública, eles têm profissionais responsáveis para quando se trata de ideação suicida, eles pegam só os melhores. Só tem os caras pós-doutorado, cara que está acostumado a atender muitos pacientes nesse quesito e direciona o atendimento diretamente para esses profissionais. Então, são profissionais muito capacitados, qualificados, eles são treinados mesmo. Eles pegam os profissionais, levam para o quartel do bombeiro, mostram como é que é a realidade, como é que é a ocorrência, privação do sono, o estresse do nosso serviço, né? Inerente do nosso serviço. Então, eles já são treinados. Então, muita coisa que a gente às vezes pode perder tempo para profissional entender como é que funciona, já sabe. Os profissionais já vão saber. Então, o atendimento, ele passa a ser mais assertivo, né? É muito interessante isso. Então, Paulo, você bombeiro que está assistindo esse podcast nesse momento, você sente a necessidade de um atendimento? Ou você que vê o seu colega que está precisando de atendimento, você tem algumas possibilidades. Todos os cuidados do Instituto Suassuna, através do telefone, a procura do NIAB, e você fala assim, não, eu quero acionar o Escuta SUSP. Entra na internet, vai no site específico, se cadastre, convença o seu colega a se cadastrar, se for o caso, e já inicia os seus atendimentos. Então, não espere piorar, não espere entrar numa situação muito complicada. Entre agora. E mesmo você que está bem, não, eu estou bem, eu quero apenas algumas orientações, eu quero me fortalecer, eu quero me organizar melhor, eu quero potencializar as minhas qualidades. Entre no Escuta SUSP, converse com o terapeuta. O que eu acho mais interessante também, comandante, é o fato de que, no caso do Escuta SUSP, não há nenhum tipo de relação com o comando do quartel, com o CBMGO, do ponto de vista do sigilo. Então, às vezes, o comandante nem fica sabendo. Vamos supor, ninguém precisa saber. Isso acontece muito em outros estados, o comandante ser chato. No estado de Goiás não acontece. Então, você está numa situação complicada, você vai se inscrever e nem o seu comandante vai ficar sabendo. Então, assim, se isso para você é importante, ter esse sigilo, agora a ferramenta surgiu. Demais. Se a pessoa quiser, nem a família dela precisa saber. É algo que ela vai pedir um socorro, ela e o profissional ali no vídeo. Então, assim, excepcional, né? É um acesso muito importante. E é interessante que acho que a doutora pode até explicar melhor, tem muitas situações que a gente passa por conta de estresse que a gente às vezes nem sabe. Uma ocorrência pesada que a gente atende, às vezes fica anos na nossa cabeça porque a gente não esquece daquele tipo de atendimento que a gente prestou. Como que a gente vai resolver essa situação? Vai ficar o resto da vida e... Nossa, meu Deus, aquela ocorrência, meu Jesus.
entendeu? A psicoterapia acho que ajuda muito nisso, né? Sim, ajuda demais. E, inclusive, a questão que vocês trouxeram do sigilo, ela é critério primeiro em qualquer profissional da psicologia, né? Seja o meio qual for. Então, fantástico. Eu acho que o suco, o néctar aqui desse podcast realmente é ver que temos tantas ferramentas para investirmos, né, a nossa coragem e não deixarmos para lá algo que dá para cuidar, não precisa se tornar um grande problema, mesmo quando já for um grande problema, há como cuidar, né? Existe amparo, hoje nós temos esse amparo. Antigamente, o estigma era maior. A gente vem trabalhando, vem divulgando, estar aqui hoje com vocês falando sobre psicologia dentro de um corpo militar, incentivando, né, os homens, essencialmente os homens, as mulheres já são um pouco mais dadas, né, à fala, mas os homens também precisam desse cuidado. O sigilo, ele se dá, inclusive lá na academia, nas primeiras semanas, coronel, era o SAD que estava fazendo o agendamento. E eu percebi uma relativa timidez. E eu peguei e falei, olha, vai ficar um pouco mais pesado o tempo para mim, mas eu quero que disponibilize o meu celular. Pode disponibilizar, o agendamento vai ser feito pelo meu celular. Bacana. E aí sim ficou realmente lotadas as horas, porque protege, apesar de eu estar ali lotada, né, no mesmo campo deles, é a primeira coisa. Sejam bem-vindos. A segunda é, tudo que é falado aqui é sigiloso e eu não me reporto a ninguém. E no comando de saúde a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque, querendo ou não, os atendimentos são lá no comando de saúde. Então, toda semana você vai estar entrando no comando de saúde, passando lá dentro, pensando, nossa, eu tô... Mostrando o pessoal tá vendo que eu tô fazendo a terapia, que eu tô fazendo acompanhamento. Aí o pessoal fica com esse receio, né? Sim. E com base nisso, por mais que tenha o sigilo, o militar ainda fica meio retraído, né? Sim, o modo online veio para ajudar e muito, né? O que antes a pandemia trouxe isso, né? Existem também as coisas boas que ficaram da pandemia. Antes era visto como vulnerabilidade fazermos terapia pelo celular. Hoje é visto como engajamento. E, doutora, eu acho muito interessante que a senhora está atendendo mais os cadetes. Eu lembro da minha época, né? A gente tinha muita ansiedade para onde que a gente vai, né? A minha turma já tinha promessa, todo mundo vai para o interior, então já se prepara que vai ser interior. Então a gente tinha uma ansiedade muito grande quanto a isso. Eu acredito que deve ser a demanda principal da senhora lá, né? Nos atendimentos dos cadetes. Não é a principal, mas é a demanda também. Em termos de ansiedade dos cadetes, sim, principalmente os homens, afinal de contas, eles são os provedores das famílias e querem saber o destino, né? Para onde que eu vou levar minha família, para onde que eu vou, onde eu vou, né? A gente brinca aqui. Mas existem demandas que parecem menores, mas que, se não olhadas como problemas conjugais, dificuldade em lidar com os filhos, já que o trabalho de vocês exige tanta atenção, chegar em casa às vezes e ter paciência com a criança, quem diria que isso pode ser um problema? E é verdade. Olha só, essa fala da senhora é muito interessante, porque às vezes nós estamos aqui discutindo problemas do quartel, do CBMGO, de forma geral. A gente pensa só na carreira aqui, né? É natural que para nós três aqui que somos bombeiros, né, a gente está pensando assim, na questão da transferência, a gente até falou, né? Essa angústia da transferência, ela vai perdurar a carreira toda do bombeiro. E não é só isso. Tem o relacionamento com o comandante, o relacionamento com os seus colegas de trabalho ali o tempo inteiro, as missões, tem gente que lida melhor com isso, né? Mas a senhora traz um olhar além disso, para além disso, familiar e tudo mais. Então, eu acho importante a gente falar para os telespectadores, né, que esse trabalho não se refere só a problemas com o trabalho, então. A senhora está lá e o Escuta SUSP também como ferramenta, e os profissionais que estão lá no NIAB, todos eles atendem demandas pessoais também. Sim, é o caso. Certeza. Sim, quem traz a demanda é o paciente. Ótimo. Seja ela qual for. Por isso que é importante a caixinha de ferramentas ser sortida. Falando em caixinha de ferramentas, fiquei curioso. A senhora também atende como homeopata. Terapeuta homeopata, sim. O que é homeopatia? Nossa. Estou curioso. Fale para nós. A homeopatia é um recurso para além da alopatia. Como a própria palavra, né? O homo é o tratar a doença pelaquilo que nos adoeceu.
enquanto que na alopatia nós vamos dar o tratamento com o contrário. Então, faz parte de um olhar que eu acredito muito, que é a saúde integrativa. Eu não consigo tratar da ansiedade do meu paciente se ele não está comendo bem, se ele não está se exercitando, e isso vai gerar tantas trocas, né? A gente estava falando nos bastidores da neurociência. A neurociência está em tudo, ela é o chão aqui da nossa conversa, assim como a administração, assim como a segurança. Existem alguns conceitos que são o chão fundamental de algumas conversas. E a homeopatia, ela é esse olhar mais integrativo para a saúde antes que haja necessidade. Eu diria, inclusive, que a homeopatia é uma excelente estratégia, porque antes que haja necessidade de uma intervenção alopática ou de uma intervenção até mesmo compulsória, né, de uma internação quando você já perdeu o controle da situação, quando você precisa fazer uso de medicamentos mais agressivos, existe antes a estratégia. Eu sempre sou a favor da estratégia, por isso que eu me apaixonei pela homeopatia, por uma demanda particular. Quando eu me tornei mãe, meu filho precisava consumir muito antibiótico, muitos antibióticos. E um dos meus formadores, também se chama Tiago, ele é psicanalista, nutricionista e formador de homeopatas. Eu falei, não, eu preciso aprender esse recurso para usar com a minha família. E quando eu vi que isso funcionava para o meu filho, para a minha família, eu falei, não, eu vou levar isso para os meus pacientes também. Fui atrás de conhecer, porque hoje, quando eu pego um paciente ansioso, eu posso fazer o trabalho psicoterapêutico associado à homeopatia. E Que tem um custo baixíssimo, só para finalizar, Sim. um custo baixíssimo e que tem contraindicação zero. E já existem, sempre existiram, né? Só que existia muito estigma, hoje a gente vem combatendo, inclusive isso, de eficiência e evidências científicas da homeopatia no tratamento, inclusive de transtornos, o que não nega a necessidade dos outros acompanhamentos, né? E é extremamente interessante, porque eu também eu gosto muito da homeopatia. Meus filhos, até hoje, eu tô com 3 filhos, um de 5 anos, um de 2 anos e meio, e agora uma bebezinha de 5 meses. Teve um episódio só que eu precisei usar antibiótico porque eu não tive acesso à minha homeopata. Mas eu nunca usei antibiótico com meus 3 filhos quando a gente teve acesso. Todas as vezes que eu tive acesso à homeopatia, a gente não precisou usar antibiótico, a própria homeopatia conseguiu resolver um quadro agudo, né, de infecção, e resolvia essa questão. Não é só o estado geral. E a gente também faz acompanhamento para o Luiz Paulo, como ele é autista, tem várias dificuldades, e a gente percebe que ajuda muito. O estado geral, né, da criança melhora, ele é muito alérgico também, tem várias comorbidades, então a gente percebe que a homeopatia realmente é excepcional. Sim, porque ela vai tratar em várias dimensões, no corpo, no psíquico e na parte geral do corpo também, sabe? Na parte além da parte psíquica. Então, a gente poderia desenvolver assim esse pensamento. Ela trata questões pontuais de um resfriado a uma dor de cabeça. Ela também vai tratar de dores como angústia, ansiedade, luto. Nossa, já tratei muito luto na psicoterapia associada com homeopatia, e ela também vai tratar daquilo que a gente estava convocando aqui, a coragem. Às vezes o que nos falta é aquele elan vital. Eu diria que o pior adoecimento é o adoecimento, vamos dizer assim, da alma, que é quando nos falta energia para buscar uma conversa, para buscar ajuda, para ir além nessa disposição de enfrentar um novo desafio. Sim. Que o senhor trouxe. Uhum. Isso, quando falta, também a homeopatia consegue trabalhar. Para aqueles bombeiros que não estão na academia e não têm acesso direto à senhora e queiram procurá-la para uma terapia fora do quartel, a senhora tem horários de atendimento particular? Tenho horário, sim. Inclusive, eu queria deixar, então, mais um convite. Me coloco à disposição, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato ou pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. Não sei se vai disponibilizar depois, mas é Daniela Pissardo. Uma busca lá, Daniela Pissardo, vocês me encontram no Google.
E quem tiver interesse em fazer uma formação em homeopatia, como eu fiz lá quando eu me tornei mãe, hoje eu sou professora numa pós-graduação, dando módulos de fundamentos da psicologia, onde eu fiz essa formação lá no passado. Vocês busquem por Dr. Tiago Amorim, homeopata. Vocês também poderão não só fazer uso comigo, né, caso me procurem como homeopata, mas aprenderem a homeopatia, conhecerem. Leonardo, a gente tem observado aí, principalmente os nossos veteranos, então passa aí 30 e poucos anos na ativa, respirando fumaça, estressando, dormindo mal. Tem observado alguns casos de câncer. A homeopatia, como uma prevenção, um equilíbrio interno, para que eu previna lá na frente, daqui a 10 anos, 20 anos, um caso de câncer, que talvez tenha propensão a ter pelo estresse, pela vários fatores. A homeopatia seria uma forma, doutora, de prevenir? A homeopatia, ao contrário da alopatia, ela não trabalha com padrão. Então, hoje nós temos remédios, se você tiver com dor de cabeça, você vai toma uma Novalgina, né? Se você tiver com dor de cabeça, a Novalgina vai funcionar provavelmente para ele também, para mim também. A homeopatia, ela vai trabalhar com a singularidade. Então, a história de vida do paciente, os adoecimentos que ele teve no decorrer da vida dele, aos estresses que ele foi submetido e aos estressores como a fumaça que o senhor trouxe, tudo isso colabora. Então, de uma forma muito pontual, existem elementos, sim, na homeopatia que podem ser usados, não só como prevenção, mas aí a gente acredita também na alimentação, a epigenética, né? A alimentação, a postura de vida, o ambiente de trabalho, trabalhar esses vários pilares, inclusive o sono, que é o principal de todos, né? Mas após um adoecimento, vamos supor, atender um paciente que tenha um carcinoma, alguma doença relacionada ao câncer, também é possível sim. Não que dispensem outros tratamentos, mas a homeopatia, vamos sair do câncer e vamos falar de alergia, que foi o que o colega nos trouxe aqui. Uma criança quando tem alergia a pelo de bicho, por exemplo. Eu já tratei pacientes que a criança tinha, e não faz diferença se é criança ou adulto, alergia a cachorro, eu pedi para fazer o remédio homeopático a partir do pelo do cachorro. Aquilo é dinamizado, aquilo é centrifugado, diluído em milésimas potências, e o corpo reconhece aquilo como algo que ele tem que trabalhar, e em contato com o animal, ela não desenvolve mais aquela alergia. Então, sim, inclusive com o carcinoma, é o mesmo procedimento. A homeopatia trabalha no reino animal, vegetal e mineral. Então, nós temos a homeopatia para todas as coisas, todas. São milhares, dezenas de milhares de medicamentos homeopáticos. Bombeiro, você que está assistindo o podcast. Então, a doutora Daniela, ela está conosco na Academia Bombeiro Militar, que é um ambiente muito específico, o ambiente da formação, e nós atendemos um pedido do comandante da academia em apoiar, dar um suporte maior à academia nesse processo de acolhimento dos alunos. Então, ela está focada no atendimento aos alunos. Então, enquanto você é aluno da academia, você tem acesso ao atendimento dela, pago pela Fundação Dom Pedro II, mas caso você queira procurá-la, queira um atendimento, achou interessante as abordagens que ela colocou aqui, procure o Instagram dela, Daniela Pissardo, com 2 S's, e você vai ter acesso ao contato e a questão da agenda dela, que eu penso que seja aí interessante, caso você tenha sentido aí que pode ser ajudado de alguma forma pelos atendimentos da doutora Daniela, ok? Acho importante também, comandante, a gente fazer até um anúncio aqui, né, da iniciativa da Fundação Dom Pedro II, junto ao Comando de Saúde, em contratar uma nova psicóloga, né, para atender uma demanda que nós sabemos que existe. Quem dera nós pudéssemos manter lá
muitos e muitos psicólogos, né? Mas recentemente nós contratamos um terapeuta, não é isso? Pastor Hudson, e agora vem uma nova psicóloga para estar atendendo lá por conta da demanda que existe. E voltando à temática dos veteranos que o senhor trouxe, o Escuta SUSP, pelo que eu entendi, ele não atende a veteranos, ele só atende militares da ativa, confere? É isso mesmo. Mas o Comando de Saúde tem lá os profissionais e esses sim atendem os militares veteranos. Exatamente. Não só os veteranos, mas também os dependentes, familiares. Nossa. Nós temos dentro do Comando de Saúde, né, o Dr. Hudson, tem o Dr. Eduardo, o Dr. Eduardo, ele é especialista em crianças, então ele consegue atender as crianças menores de idade. A doutora Simone, que é a que coordena o nosso grupo de cuidadores familiares, ela é um profissional espetacular. E o Dr. Alfredo também, eles fazem um atendimento completo. Então, Paulo, desculpa, porque eu Mas- achei interessante você falar da questão dos familiares, né? Se a minha filha, por exemplo, estiver passando por um momento na adolescência relacionado à ansiedade com provas, alguma coisa assim, né? Esse momento que a gente sabe que é difícil, ela consegue o atendimento lá no Comando de Saúde, lá no NIAB, então. Consegue atendimento. Basta entrar em contato no WhatsApp. Mas assim, a gente tem um certo problema, porque a gente temos uma demanda reprimida. Perfeito. A nossa quantidade de atendimentos que a gente tem disponibilizado, ela é praticamente lotada. Todos os profissionais têm uma agenda cheia o tempo inteiro. Então, quando vocês identificarem, você militar, que identificar uma questão e já queira um tratamento, o mais breve possível, já entre em contato com o NIAB para você já entrar na fila de espera. É que a gente entra na fila de espera e assim que for dado a alta para os militares, né, já vai chamando os próximos. Então a gente prioriza o doutor Eduardo para atender os militares e também as crianças. Agora a gente tem a opção de militares da ativa com Escuta SUSP. A doutora Simone, que ela está no projeto Cuidadores Familiares. Então a gente faz esse projeto terapêutico em grupo, né, todo mundo que participa do grupo. Inclusive, você militar, está aberto, né, a quarta turma do grupo Cuidadores Familiares. Caso você queira participar, né, das terapias com a doutora Simone e participar do nosso grupo, se você tem algum filho com algum transtorno do neurodesenvolvimento, está feito o convite, basta entrar em contato com o NIAB que a gente manda o link para inscrição. Não é só para militares, tá? É para qualquer membro da família. Pode ser, a esposa pode participar, o esposo, o cônjuge, à vontade, para participar do grupo. Inclusive já temos, né? A minha esposa participa, é integrante do grupo, a esposa de um cadete também já é integrante, então temos civis também que participam, né? Então é o seguinte, o NIAB tem lá alguns psicólogos, existe uma fila de espera, o Escuta SUSP atende aos bombeiros da ativa, lá na academia a gente tem agora esse atendimento mais direcionado aos alunos. Então, pode acontecer de você procurar e tá com pressa e não tá enquadrado nenhum dessas questões. Tem o Instituto Suassuna, que nós somos parceiros, tem o Todos os Cuidados. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais do Todos os Cuidados, da experiência que a senhora tem. A senhora atende também nesse programa do Suassuna? Atendo. Há 2 anos eu já atendo, 2 anos e meio eu atendo. E eu tenho o maior orgulho de falar do Todos os Cuidados, porque nós temos muitos atendimentos sociais, mas o Todos os Cuidados faz um trabalho pós-atendimento também e no pré-atendimento, no acolhimento, desde o primeiro contato que o paciente vai procurar. São todos psicólogos formados e pós-graduados pelo Instituto Suassuna. Então, você não vai ser atendido por um estagiário que ainda está aprendendo, que já sabe muita coisa, né? Mas você, às vezes, fica inseguro nesse sentido. Lá no Instituto Suassuna, você é acolhido, não tem vínculo nenhum, né? Embora haja uma parceria, não existe um vínculo, não existe uma fragilidade nas informações de maneira nenhuma. E são profissionais pós-graduados em diferentes áreas, porque hoje o Instituto Suassuna oferece muitas pós-graduações. Inclusive, estamos lançando no próximo semestre uma pós, onde eu estou coordenando, de neurociência aplicada ao raciocínio clínico. Como eu falava, né, do nosso chão ali de fundamentos que a neurociência oferece, vários profissionais formam e destinam
alguma parcela do seu tempo, como é o que eu faço, para atendimentos sociais. Então, são sessões que podem girar de 50, 80, 100 reais, de acordo com a disponibilidade, o orçamento do paciente. O paciente que vai falar, eu só posso pagar tantos reais. E aí ele vai direcionar para os profissionais que estão ali disponíveis para aquele momento. Eu atendo hoje cerca de 4 pacientes pela Todos Cuidados. Todas as minhas colegas que são mais próximas de mim estão vinculadas também ao Todos Cuidados, porque é um projeto sério, no qual eu me sinto segura, honrada e me sinto fortalecida de me envolver. Envolver o meu trabalho com a Todos Cuidados é uma forma de fortalecer o meu nome, inclusive. Olha só, então temos muitas opções de atendimento. Bombeiro, não deixe de procurar o atendimento em qualquer uma dessas vias que estão sendo enfatizadas aqui. Procure atendimento. Eu falo isso com certa segurança, porque eu sou adepto das terapias. Eu faço terapia semanalmente ou quinzenalmente. Independente de eu estar passando por algum estresse ou não, eu tenho a minha fala, a minha sessão com o meu terapeuta. Eu também faço terapia. Olha só! Todos os dias. No caminho de casa para Goiânia, com o meu terapeuta. O problema é que ele é meu comandante, não posso nem falar mal do comandante. Mas aí eu não posso reclamar do comandante, como é que eu faço? Mas aí que é a contradição, né? Eu já estresso ele e já faço terapia, né? Para poder já manter rodando, né? Sim, sim. Tá rolando uma transferência. Isso. Então, assim, eu estudo uma outra terapia já na esfera mais filosófica, né? Que chama a filosofia clínica. E já estou apto a atender também, como estagiário nessa parte de filosofia clínica. Mas eu faço atendimentos também, quer dizer, eu sou partilhante, né, junto com um filósofo clínico, questões existenciais. Então, a complexidade do ser humano, ela como que oportuniza várias ferramentas. Então, você procure, bombeiro, a ferramenta que mais encaixa com aquilo que você precisa, né? Inclusive, doutora, dentro do programa de qualidade de vida, eu ofereci atendimento de aconselhamento filosófico lá na Fundação. Eu vou abrir agenda para 4 atendimentos semanais. Então, toda semana estaremos atendendo 4 pessoas. Então, pode ser que aquela pessoa, aquele bombeiro, ele vá precisar de atendimentos, sei lá, 8 sessões, 10 sessões. A gente vai ficar com 4 partilhantes ao longo das semanas. Fantástico. Então, é mais uma opção que a gente está abrindo aí para os bombeiros. Então, você está querendo refletir sobre a vida, né? Sobre a sua vivência na corporação. Vai ter mais essa oportunidade para você. E quando a gente verificar que a sua questão é uma questão mais complexa, que precisa de uma psicoterapia, a gente já te encaminha para os nossos psicólogos. Inclusive. Interessante. Comandante, isso aí é muito importante. Eu também faço terapia desde criança. Eu sou muito ansioso, muito agitado, muito acelerado. Minha unha é sempre arrebentada. Eu tenho tricotilomania, que é arrancar o cabelo. Então, eu faço terapia desde muito pequeno. Então, eu sou acostumado com a psicoterapia e sou um adepto, sim, fervente. Também sou exatamente igual ao senhor. Eu sempre gosto de estar fazendo acompanhamento psicoterapêutico, que é muito bom. Você tem um ambiente que você pode desabafar, você tem uma pessoa que vai te acolher, né? Que está ali para te escutar. E uma das coisas que me ajudou muito, comandante, agora recente, foi estudar a filosofia estoica, o estoicismo. Eu estou achando excepcional a forma que os estoicos pensavam, como eles agiam, e isso está me trazendo uma paz, uma ansiedade, assim, diminuição da ansiedade muito grande. E estou gostando muito, eu achei muito interessante isso que o senhor colocou agora. E a filosofia realmente pode ajudar muito a gente, e tem me ajudado. Antes das psicologias, antes da ciência, o método científico ser desenvolvido, né, alguns séculos atrás, a filosofia ela pensava em tudo, né? Inclusive no modo de viver, o bem viver. O que eu tenho que fazer na minha vida para que eu tenha uma vida boa?
os estoicos eles se concentraram nessa problemática. E eles têm bizus interessantes, né? Procure depois o estoicismo e você vai achar interessante a forma como as ferramentas que eles desenvolveram para enxergar a vida, a existência de uma forma mais leve e suportar também os desafios da vida, né? E as terapias, as psicoterapias surgem já numa abordagem científica que vem potencializar os tratamentos, mas todas essas abordagens elas são complementares, né? Então, é muito interessante essas questões todas aí de tratamentos psicológicos para que a gente fique bem, para que a gente fique saudável na vida. Não, e funciona muito bem. Eu estava brincando aqui, mas é verdade. O comandante faz tratamento comigo diariamente e é real, né? Traz insights e pensamentos assim que realmente me ajudam muito, né? A tomar decisões, a lidar com a carreira principalmente, né? E não só, né? A carreira. Então funciona muito bem. Aquilo que vocês no começo falaram, né? A demanda inicial do paciente, às vezes é uma dor, é um conflito, é uma dúvida, mas fazer terapia para além da demanda é, sem sombra de dúvida, ficar também um pouco mais inteligente, porque alarga a visão da vida, alarga a visão de mundo e da própria pessoa, e o estoicismo ele vai olhar justamente para isso, o que eu posso fazer dentro dessas possibilidades e o que eu não posso, eu não vou sofrer por isso. É muito simples falar, mas o vivenciar ele é transformador realmente. E eu fico tão orgulhosa de estar aqui agora, porque justamente com o Danilo Suassuna, eu aprendi com A Todos os Cuidados a levar a psicologia para fora da clínica. Então, vocês viabilizam isso, a psicologia que bebe da filosofia, né? Como todas as ciências, poder levar a psicologia para além da clínica, seja para um trabalho social, seja para as ruas ou para uma instituição. Acho que esse é o nosso papel realmente social, né? Profissional e social. Vamos caminhando para o encerramento desse nosso programa. Informações muito importantes para todos nós, bombeiros e familiares. Agradecer muito a disponibilidade e participação da doutora Daniela, do capitão Paulo Santos, que trouxeram insights e dicas importantíssimas para todos nós. Agradecer ao Major Leonardo, a parceria e a condução desse programa. Eu que agradeço, comandante, agradeço a presença dos dois profissionais de altíssima qualidade. E eu queria aproveitar, né, pedir para que vocês deixassem uma mensagem final para algum bombeiro militar que esteja passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de demanda mental e que, às vezes, ainda está resistente, ainda está preso em certos paradigmas que o impedem de procurar ajuda, né? O que cada um de vocês diria para esse militar, né? Ok, vamos começar. Eu sei que nesse público em específico, vocês são muito corajosos. Então eu deixo aqui um convite, que vocês tenham coragem também de olhar para dentro. E eu e toda a equipe que já foi falada aqui, todos os institutos envolvidos, todos os meios de apoio, incentivo e cuidado à saúde de maneira geral, específica aqui a psicológica, saúde mental, tenham coragem de dar esse passo. O primeiro passo ele pode parecer um pouquinho mais difícil, mas tenha coragem e procure também. E eu gostaria de dizer, né, que o Comando de Saúde está à disposição de todos os senhores. Todo mundo conhece nossos serviços, os militares que atendem, os oficiais médicos. Estamos à disposição para qualquer tipo de atendimento. E eu gostaria de falar um pouco pro cadete que está formando ali agora, aproveitando, né, essa questão da demanda que a doutora atende. Uma ansiedade muito grande nossa é sair da zona de conforto, sair de casa, né, sair da cidade. E a grande maioria dos militares que vão para o interior gostam. Então, se você tem essa ansiedade, se você está sofrendo com isso, não sofra, espera, deixa as coisas acontecerem, né? Chega no local, vê como é que vai ser, porque a grande maioria gosta e não quer voltar. Eu sou exemplo vivo disso. Eu fui para o interior, minha esposa é de Goiânia, eu sou de Goiânia, minha família toda daqui, fomos e não queríamos voltar. Então,
fiquem tranquilos e é isso aí, comandante. Façam como o Coronel Costa Chaves, né, que andou esse estado aí todo e sempre muito feliz, pronto para abraçar a missão. E Vivi altas emoções. E às vezes aquilo que parece ser ruim é bom. Então, Sim. é isso.